Com dedicação aos clientes e foco em inovação ao longo de décadas, a Huawei está presente em mais de 170 países e é a líder global em tecnologia de informação e comunicação. No Brasil há mais de 20 anos, a Huawei contribuiu para a transformação digital do país, sendo pioneira no fornecimento de banda larga fixa e móvel, incluindo as tecnologias 3G, 4G e 4.5G. Com mais de 1.000 colaboradores distribuídos em 5 escritórios, a empresa está presente na vida dos brasileiros, construindo um Brasil mais conectado. Huawei, no Brasil e para o Brasil. Muito bom, pessoal. Primeiramente, obrigada mais uma vez por vocês estarem conosco em mais essa sessão aqui, esse webinar aqui da Huawei Solar Brasil. Meu nome é Vanessa Yuri, gerente de marketing aqui da unidade de energia solar, de soluções para energia fotovoltaica aqui no país. E hoje eu quis começar o nosso bate-papo um pouco diferente, queria contar muito rapidamente sobre a Huawei, um pouco dela. Então, ela foi fundada em 1987 na China, na cidade, uma cidade icônica no sul da China, chamada Shenzhen, inclusive reconhecida como sendo um dos centros de tecnologia mundial e transformação comercial, né? Então, ao longo desses anos todos, e não tantos anos assim, a Huawei, ela conseguiu atingir a sua liderança em tecnologia de informação e comunicação, e isso se deu basicamente investindo seus 10% em cima do seu faturamento, ano a ano, invariavelmente, em pesquisa e desenvolvimento. Para vocês terem uma ideia, nesse ano que passou, em 2019, foram cerca de 17 bilhões de dólares, que fez com que a Huawei se tornasse uma das 5 maiores investidoras no mundo aí em P&D. E todo esse esforço, esse empenho da Huawei, ela se dá basicamente em cima da sua missão, que é essa que vocês estão vendo aí na tela, que é trazer, né, levar a digitalização para todas as pessoas, famílias e empresas, de maneira que se construa um mundo mais inteligente, totalmente conectado e naturalmente sustentável, né? Bom, e aqui no Brasil, esse ano nós estamos celebrando 22 anos, então ela começou a atuar 22 anos atrás, a sua operação local aqui no país gera hoje mais de 1.200 empregos diretos e cerca de 15 mil empregos indiretos, a sua atuação aqui. Na época, há 22 anos atrás, da Huawei aqui, coincidia com a privatização do setor de telecom, né? E de lá para cá, a Huawei vem ajudando a trazer essa vida digital para todos nós brasileiros. Para vocês fazer uma imagem, né, juntamente, óbvio, com os clientes e parceiros, porque ninguém faz sucesso e história sozinhos, né? A Huawei contribuiu para o desenvolvimento de redes móveis e de banda larga, que hoje cobre cerca de 95% da nossa população. E tendo as tecnologias de informação e comunicação como aceleradora sua, a Huawei, ela tem promovido a transformação digital também em outros diversos setores aqui no país, setores como setor financeiro, agricultura, transporte, mineração, além do setor público, é claro, e também o de energia, que é a nossa praia aqui. E na Huawei, a gente tem um dizer interno que a melhor maneira de você prever o futuro é começar a criá-lo. E gosto demais desse dizer, inclusive. E, enfim, é nessa linha e com esse pensamento que a gente está hoje aqui juntos mais uma vez para vocês poderem conhecer mais sobre as tecnologias disponíveis e, claro, aplicáveis localmente, para poder nós juntos darmos aí mais um passo, né, no desenvolvimento e na modernização do setor da energia solar fotovoltaica brasileiro. Então, eu vou convidar hoje aqui o nosso colega Cláudio Godinho, ou Cláudio Martins, como cada um bem o conhece aqui no mercado, que gentilmente cedeu um pouco do tempo dele. Ele fica baseado no Chile, fala português muito bem, cedeu o tempo dele para estar aqui conosco, para compartilhar um pouco do seu conhecimento
e eu espero que todos vocês possam aproveitar ao máximo essa oportunidade, e aproveitem para fazer os seus questionamentos, as suas perguntas. A gente tem também hoje o Nelson Stassini, ou Stanice, na verdade, Nelson, uma hora eu aprendo o seu sobrenome certinho, me perdoa. O Nelson, ele está com a gente aqui na Huawei, ele é um dos nossos novos talentos aí, recém-contratados na empresa, vem de uma carreira bem focada em utilities, inclusive, e é o nosso gerente de produtos e soluções, juntamente com o Rênio. E ele vai dar um suporte ao nosso time aqui durante a sessão para poder tentar cobrir de uma melhor maneira uma boa parte, uma maior parte das perguntas que eventualmente vocês fizerem. A questão das perguntas é no chat box aí do lado, que vocês estão vendo. Peço só que, no caso de pergunta, vocês selecionem o pontinho de interrogação, vai ficar azulzinho para vocês, e façam suas perguntas. Porque dessa maneira o sistema aqui ele consegue fazer uma seleção do que efetivamente são perguntas e separar do que são comentários. Então, eu peço para vocês ficarem conosco até o final da sessão. Como todos os nossos webinars, ao final dela, nós temos a perguntas e respostas, coisas de 5, 10 minutinhos, e depois nós temos o nosso quiz premiado, onde a cada sessão nós colocamos para vocês um link para vocês participarem desse quiz. Vão ter até 10 minutos, a gente até estendeu um pouco do tempo por feedbacks que a gente recebeu recente de vocês todos. Participem, o resultado vai ser divulgado ainda hoje no nosso Instagram. São perguntas de múltipla escolha, até 10 minutos, e a primeira maior pontuação recebida, o próprio Google Form faz esse ranking. Eu vou compartilhar, inclusive, esse ranking aí dos primeiros colocados, também nas mídias sociais, que foi um outro feedback que vocês me passaram, para todos acompanharem. E o prêmio é o relógio inteligente da Huawei, o Smart Band 4. Tá bem? Então, fiquem conosco até o final. E, Cláudia, agora é com você. A gente se vê mais tarde. Obrigada. Ok, obrigado aí pela introdução. Boa tarde a todos. Espero que estejam tendo um bom dia hoje. A gente hoje está aqui para falar da solução da Huawei Smart PV para usinas de até 1 megawatt. Okay? Vamos começar aqui a apresentar um pouco novamente a Huawei, para que vocês conheçam também a empresa que já está há 22 anos presente no Brasil, okay? Evoluindo muito o mercado, não só da telecomunicação, mas agora também o mercado de energia solar. Okay? Então, hoje a gente está para falar aqui do nosso negócio da energia solar. Vou começar aqui uma pequena introdução com da Huawei. Como a Vanessa bem disse, a Huawei é uma empresa que está crescendo muito a nível mundial. A Huawei já vai agora com um crescimento de cerca de 20% ao ano, mesmo com toda esta situação do coronavírus que está passando no mundo. A empresa seguiu crescendo no primeiro trimestre de 2020. Estamos esperando agora terminar o ano para ver como vai ser este ano aqui, 2020, um ano complicado para toda a gente, dada esta situação que há no mundo. Okay? A Huawei é uma empresa muito grande, temos cerca de 194 mil empregados, e algo muito interessante, como disse a Vanessa, é o investimento que faz a Huawei na inovação do PID. Okay? Por isso, 96 mil desses quase 200 mil empregados estão dedicados ao que é a inovação. Vamos falar um pouco das áreas, como está distribuído a Huawei. A Huawei tem 4 áreas principais: Consumer Business, que é a área de celulares, dos computadores, toda essa área; Carrier Business, a área que trabalha com as empresas de telecomunicação; e Enterprise Business, que é a área onde encontramos nós outros, e a Cloud Business, que é Data Center. Okay? Na área de Enterprise Business, nós outros estamos na área de conectividade, okay? Que está dividida com energia para antenas de telecomunicação, energia em DC para Data Center, Mobility Power, energia para o automóvel elétrico, okay? E carregadores para automóvel elétrico, e a Modular Power. E a área de Smart PV, que é a área que estamos aqui hoje, nós falar dos inversores fotovoltaicos. Como vocês já sabem, a Huawei é a líder mundial no que é inversores fotovoltaicos. Okay? Desde 2015, que a Huawei é a empresa no mundo que mais inversores vende. E se vamos ao detalhe, por região, a Huawei é líder em quase todas as regiões do mundo. Como podemos ver aqui, e se vemos a parte da América Latina, temos uma cota de mercado de quase 20%. Isso significa que de todos os inversores que se vendem na América Latina, 1/5 são inversores Huawei. Um crescimento muito grande nestes últimos anos, que tem levado a que estamos com bastantes projetos. Como podemos ver aqui, no Brasil já temos mais de 2 gigawatts em projetos,
muito fortes também no mercado de GD, e não só, também nos outros países da América Latina, também crescendo, e estamos chegando também agora a países da América Central, também puxando muito forte nessa área. Como a Vanessa já comentou aí atrás, a Huawei está no Brasil desde 98, que já levamos 22 anos presentes no Brasil, temos escritórios em muitas áreas do país, especialmente no escritório principal em São Paulo, também um escritório muito grande no Rio de Janeiro, mas também em outras zonas do Brasil, com muita gente trabalhando na empresa, mais de 1.000 funcionários, e mais de 2.000 empregos indiretos de pessoas que trabalham como subcontratos ou outras áreas diretamente com a Huawei. Vamos ver aqui no Brasil, nós temos muitas oficinas por todo lado, 26 spare part centers, onde temos inversores, e não só para a entrega em caso de falha, estamos presentes em todo o país para dar uma resposta muito rápida aos nossos clientes. Estamos espalhados por todo o Brasil com os nossos escritórios, para também no caso de falha de algum equipamento, nós temos uma resposta muito rápida, porque sim, temos inversores espalhados por todo o país, para em caso que exista uma falha, a resposta da entrega seja bastante rápida. Existem também 5 escritórios regionais, um centro de desenvolvimento, também existe no Brasil, 2 centros de manufatura, e um laboratório também. Para que tenham noção de que somos uma empresa que está bem enraizada no Brasil, com mais de 1.000 empregados e espalhada por todo o país, em todas as áreas que trabalham no que é a Huawei. Também o nosso comprometimento, como eu disse, nós temos muito comprometidos com a resposta em caso de falha de algum equipamento. A Huawei está no Brasil e usamos toda a infraestrutura que nós já temos, que usamos para outras áreas, por exemplo, telecomunicações, e temos os armazéns de Spare Part Center, que também usamos para a área fotovoltaica. Então, poder ter uma resposta muito rápida em caso de alguma falha também. É algo que eu encontro que seja muito importante quando estamos construindo uma usina, ter um partner que possa dar uma resposta muito rápida em caso de algum incidente que possa existir. Então, hoje a gente está aqui para falar das usinas de até 1 megawatt. E estas usinas de até 1 megawatt são muito comuns no Brasil, porque existe uma normativa que faz com que elas sejam comuns. Então, que normativas são estas? Bem, é a resolução normativa da ANEEL 482, que permite a microgeração entre 70 kW até 5 megawatt. E depois há um convênio que os estados assinaram, em que quase todos os estados assinaram de capacidade máxima até 1 megawatt, menos o Rio de Janeiro e Minas Gerais, que tem até 5 megawatt. Esse tipo de usinas podem ser construídos em vários tipos de modalidades, como a geração compartida, um consórcio, uma cooperativa. O autoconsumo remoto, que temos uma usina que está produzindo numa zona mais rural, digamos, para eu consumir na minha indústria, no meu escritório, na minha casa. E também um condomínio, quando várias pessoas ou empresas se juntam para ter uma pequena usina que sirva para um consumo de várias casas ou de várias empresas ou armazéns. Então, esta é um pouco a base da normativa legal do porquê destas estarem crescendo tanto esse tipo de usinas no Brasil. Agora, vamos ver qual é a solução que a Huawei está trazendo. Neste momento, estamos chegando com um produto novo para este tipo de usinas, que vai tornar a nossa solução muito competitiva, não só no aspecto de geração, mas também no aspecto do custo nivelado de energia. Porque quando chegamos neste nível de usinas, algo muito importante já é o custo nivelado de energia. Então, digamos que é o custo que vamos poder gerar energia e vender ela, ou usar ela, para ter uma ganância nesse nível de investimento que estamos fazendo na nossa usina fotovoltaica. Então, neste momento, nós estamos chegando com um inversor novo, o inversor Sun 2000, 215 kTL. Vamos já ver um pouco as características desse inversor e como aplicar ele nesse tipo de usinas no mercado. Como vocês já sabem, os nossos inversores comunicam com o Smart Locker, com o Data Locker, pelo mesmo cabo que leva energia. Então, o cabo de força leva força e energia. Não existe um cabo especial para levar comunicação. Isso traz também uma poupança muito grande no que é o CAPEX da construção desse tipo de projetos. Normalmente, eles estão conectados à média tensão, então já existe um transformador, de 1 megawatt, pode estar conectado aí, e depois também a linha de distribuição elétrica. Algumas vezes é uma subestação, outras vezes diretamente às linhas de média tensão.
nós estamos chegando aqui com muitas inovações também nesse novo inversor, um algoritmo inteligente que vai permitir a integração de tracker, okay? Estamos optimizando a eficiência dinâmica do nosso MPPT para cada vez ser mais rápido e mais eficiente, okay? Tornando a eficiência global do nosso inversor muito mais alta, okay? E tornando também a disponibilidade do inversor bastante alta, superior a 99,99%. Como vocês já sabem, nós estamos chegando aí já com o diagnóstico de curva IV nos nossos inversores, uma versão já bastante avançada, já que temos usando no mercado mais de 5 anos esta funcionalidade, okay? Que está sendo cada vez optimizada, agora também já para o que são módulos bifaciais. Okay? E isso traz também uma alta melhoria no que é a operação de mantenimento, para melhorar também os custos do OEM das plantas, desse tipo de plantas. Okay? Esta funcionalidade já detecta 14 tipos de falhas típicas dos módulos fotovoltaicos de forma muito assertiva. E também os nossos inversores são muito seguros e confiáveis, já uma geração que estamos arrolhando já com bastante tempo, bastante robusta, que leva a que a taxa de falha seja muito baixa nos nossos equipes. Vou mostrar porquê. Mas também com os nossos sistemas, estamos também entregando já também por muitos anos o sistema anti-PID, tem sido muito, muito interessante para os nossos clientes, melhorando a performance das plantas fotovoltaicas. Eu vou falar um pouco mais aí na frente. E também, claro, tudo que é a parte da conexão à rede, os algoritmos para melhorar a integração com a rede, mesmo quando a rede elétrica que nós estamos conectados é muito instável. Okay? Melhorando também tudo que é a qualidade de energia com um THDI inferior a 1%. Então, como eu comentei para vocês, este é o nosso novo inversor, o SUN 2215 KTL, um inversor que nós estamos trazendo agora no mercado, um produto novo, que está chegando, dado para estar cada vez mais otimizado para esta nova tendência que estamos tendo no mercado, de módulos bifaciais e módulos também um pouco mais grandes, com mais potência. Okay? Então, vamos ver um pouco aqui as características do nosso inversor aqui. Este inversor que tem uma eficiência máxima de 99,01%. Okay? E uma eficiência europeia, digamos, uma eficiência ponderada ao longo de um dia de funcionamento de 98,78%. A eficiência europeia é uma eficiência mais real de qual vai ser a eficiência do inversor ao longo de um dia de funcionamento normal. Este é um inversor que funciona com até 1500 volts no lado de corrente contínua, okay? Que está otimizado já para poder funcionar com este nível de voltagem e também ter um custo no que é um custo mais baixo, no que é o cableado de corrente contínua. O inversor começa a funcionar na manhã, quando a tensão da string chega a 550 volts, o inversor vai começar a gerar energia e vai funcionar entre os 500 e os 1500 volts. Isto é, o inversor começa a funcionar aos 550 volts, vai funcionar todo o dia, no caso do MPPT de funcionamento, que esteja disponível, e ao final do dia, quando a tensão da string chega a 500 volts, o inversor vai se apagar para não consumir mais energia. A parte mais interessante deste novo inversor, como vocês sabem, a topologia dos nossos inversores para plantas mais grandes, utility ou geração distribuída, são 2 string por MPPT. Então, estamos chegando com o nosso inversor, vai poder aproveitar 30 ampere por MPPT, ok? Estamos já um inversor que é compatível com esses novos módulos que estão chegando bifaciais, que são módulos que se comparamos com um módulo monofacial, tem uma voltagem muito similar, mas estão entregando uma corrente extra, porque estão recebendo a radiação tanto da face superior como da face posterior do módulo. Isto leva a um incremento de corrente, então algo muito interessante deste nosso novo inversor, que ele está capaz já de funcionar com este extra de corrente e aproveitar ela, evitando as perdas por Kipling. É um inversor que tem 18 entradas, 9 MPPT, okay? Vai ter uma potência nominal a 42 graus de ambiente de 200 kW e vai poder ter uma potência máxima de 215, dependendo das características. Como vocês já sabem, a saída dos nossos inversores são a 800 volts, fase, isso também é esta tensão mais alta para também ter uma poupança no que é o CAPEX deste tipo de instalações. Quando estamos dimensionando o nosso sistema, devemos dimensionar as proteções de acordo à corrente máxima de saída, que no caso deste inversor são 155,2 ampere. Okay? É um inversor que pode ter um fator de potência variável. No caso das usinas de GD, normalmente o fator de potência que se usa é 1. Está bem, porque
somos pagos pela potência ativa, não pela potência aparente. Ok, então, idealmente, vamos usar o fator de potência 1, mas em caso que haja um requerimento especial da distribuidora e que sejamos obrigados a mudar o fator de potência, o nosso equipamento vai ser capaz de fazer isso. As taxas também de distorção de harmónicos, cumprindo com a normativa IEC 61000, estão dentro da normativa, e as dimensões, ele tem 1 metro por 700 por 365 e pesa 86 quilos. É um inversor bastante robusto, que está feito para funcionar em ambientes muito extremos, entre menos 25 a 60 graus de temperatura ambiente e uma altitude máxima de 4.000 metros, sem sofrer de rating. Pode funcionar a umidade relativa de 0 a 100%, pode estar à chuva sem nenhum problema, porque ele é IP66. Então não tem nenhum problema em estar à chuva, ao sol ou ao ambiente. Okay? É um inversor bastante robusto no que são esses aspectos. Para que tenham noção também, eu mostro aqui para vocês a curva característica da temperatura do nosso inversor. Como eu disse para vocês, há uma temperatura ambiente de 42 graus, que já é uma temperatura que existe no Brasil, mas em lugares muito extremos. Okay? Uma temperatura que existe durante o dia, durante muitas horas. O nosso inversor vai ser capaz de entregar 200 kW. É muito interessante este valor, porque se consideramos uma usina de 1 megawatt, com 5 inversores, nós vamos ter aí a potência de 1 megawatt perfeita para o nosso inversor, mesmo em condições muito extremas. De temperatura elevada. Para funcionar com os nossos inversores, claro, nós temos o nosso Data Logger, nós chamamos os nossos Smart Logger 3000, que já vem dentro de um quadro elétrico, nós chamamos a SACO 2000. Nesta SACO já vem também o equipamento anti-PID, o Smart Logger e todas essas funcionalidades. Okay? Algo muito interessante que temos também aqui com o nosso Smart Logger é que a funcionalidade de eu poder ser integrado com uma estação meteorológica, com um medidor e ter toda a informação integrada na mesma plataforma de monitorização. Okay? Podendo ter em paralelo com os CAD em funcionamento também essa funcionalidade. Pode também ajudar a baixar muito os custos da instalação. Okay? Existem umas listas de estações meteorológicas que são compatíveis, vocês podem consultar com o pessoal da Huawei e vão poder ter essa informação, quais são as estações meteorológicas que são compatíveis com o nosso Smart Logger, com integração muito, muito fácil. O mesmo com os medidores também. Podem também integrar facilmente com o nosso Smart Logger. E traz também uma poupança bastante grande no que é o CAPEX das instalações. Como eu disse, já está tudo embutido num quadro elétrico, que também está feito para estar ao ambiente. Okay? Este quadro, com todos os equipamentos que tem lá dentro, tem um consumo muito baixo, em mínimo entre 9 e 15 watts. Aqui eu deixo para vocês um exemplo de como seria o lineal de uma usina de 1 megawatt. Okay? Então, como eu disse para vocês, consideramos a nossa potência ativa máxima a 42 graus, 200 kW. Para 1 megawatt, vamos ter aí 5 inversores, vão calçar perfeito para ter esta potência. Então, como é que nós vamos ter? Vamos ter as nossas strings com 30 ou mais módulos. Eu vou explicar para vocês como é que podem fazer o cálculo desses módulos que podemos ter em série na string. Okay? Conectados diretamente ao nosso inversor, sem nenhum tipo de proteção, porque nós usamos a topologia de 2 strings por MPBT, então não necessitamos ter fusíveis. Isto não só baixa o custo da instalação, mas também melhora muito o que é a operação e manutenção da planta. Okay? Porque sempre ter um fusível é ter um ponto de falha na planta, porque muitas vezes os fusíveis falham porque sim, e ter que ir a uma planta para trocar um fusível é algo que pode sair bastante caro. Então, a nossa topologia é não usar fusíveis, porque só temos 2 strings em paralelo, por cada MPPT. A saída C também o mesmo, sai as 3 fases, L1, L2, L3, diretamente no breaker, que vai no centro de transformação. O centro de transformação pode ter um tabuleiro de baixa tensão, com um breaker para cada inversor. Okay? O transformador, nós normalmente recomendamos que seja um pouquinho mais de 1 megawatt, dado tamanho a normativa permite produzir 5% mais de energia, então se a gente vai ter energia disponível, vai poder também entregar ela e o transformador vai estar sem nenhum problema. Okay? E depois para a rede elétrica. Normalmente tem média tensão, aqui a gente pode usar ou fusíveis baioneta, ou um reconectador, ou uma célula média tensão, um relé de média tensão, dependendo dos requerimentos que a gente tenha do nosso cliente final ou do operador da rede. Então, a recomendação é nós usarmos 5 inversores, 215 KTL-H0, okay? E um Data Logger, um Smart Logger 3000 dentro da SACO. Muitas vezes as pessoas têm dúvida como fazer a configuração das strings. Aqui dou um exemplo
como é que nós podemos julgar aqui com a relação DC-DC, por exemplo, usando módulos que estão sendo comuns agora no mercado, os módulos cada vez com mais potência, acima de 500 watts, estão sendo cada vez mais comuns e estão tendo um preço cada vez mais baixo no mercado fotovoltaico. Okay? Os módulos bifaciais estão chegando com muita força e é dessas tendências que estão marcando o mercado neste momento, usar módulo bifacial. Então, eu mostro aqui um exemplo das possíveis relações DC-AC, usando 30 módulos por string, que no clima do Brasil é algo normal, que se possa usar com os nossos inversores. Okay? Então, por exemplo, se usamos módulos de 440 watts, okay? 30 módulos por string, 18 strings por inversores e 5 inversores, nós podemos ter uma relação DC-AC entre 1.18, ou se usamos módulos 520 watts, por exemplo, 30 strings, 18 strings por inversor, 5 inversores nesta usina de 1 megawatt, ter uma relação de 1.4, okay? Que eu acho que são relações razoáveis para o aproveitamento da energia da planta. Okay? Eu não sou adepto, pessoalmente, de relações DC-AC muito extremas, dado que os módulos fotovoltaicos são o componente mais caro do sistema. Então, muitas vezes, não tem sentido eu ter relações de DC-AC muito extremas, estou usando o componente mais caro, que é o módulo fotovoltaico, para ter momentos em que não estou aproveitando a energia que pode estar disponível aí. Então, eu acho que para os climas quentes do Brasil, uma relação de 1.3, 1.4 está bastante razoável e é um ponto bastante equilibrado para o custo ótimo da geração do sistema. Okay? Muitas vezes temos que fazer iterações para ver qual vai ser a otimização ideal da relação DC-AC para eu gerar uma energia a um custo mais baixo possível, digamos. Como eu disse para vocês, o dimensionamento das strings é muito importante, da quantidade de strings que a gente está usando, ok? Então, isso é muito importante, a gente fazer um cálculo bem preciso. Alguns softwares fazem cálculos muito básicos, mas há formas de fazer o cálculo bastante preciso, usando, por exemplo, como base a normativa IEC 62738, ok? Que fala da correção da tensão do circuito aberto dos módulos fotovoltaicos, ok? É muito importante usar este fator de correção e fazê-lo de forma muito precisa, porque muitas vezes nós podemos estar falando de poder usar 30 módulos em série em vez de 29, ou poder usar 32 módulos em série em vez de 30. Isso pode ajudar muitas vezes a optimizar o nosso CAPEX de instalação, ok? Porque se podemos ter mais módulos na mesma string, estamos poupando em cabo. Okay? Isso pode levar à optimização de ter que usar menos 2 ou 3 strings nesta planta de 1 mega, então vamos ter aí um valor bastante interessante para a optimização do nosso sistema. Okay? Por exemplo, neste caso, nós fizemos a simulação deste módulo, okay? Usando 30 módulos em série, que vimos aí atrás. Mas, em realidade, pela equação que nós fizemos, considerando uma temperatura mais baixa, okay, de 10 graus centígrados, nós, em realidade, podemos estar usando 31. Então, em alguns casos, por exemplo, estamos usando estrutura fixa, talvez tenha sentido usar esse 31 para ajudar a baixar o custo do cabo da nossa usina. Então, é muito importante a gente fazer este tipo de optimização para ver a quantidade de módulos que podemos ter na string, para que isso também, esta optimização, se possa traduzir numa poupança muito grande no CAPEX da nossa instalação. Como eu disse, cada vez mais no mercado deste tipo de usinas, de 1 megawatt, os módulos bifaciais estão sendo uma tendência cada vez mais no mercado, chegando cada vez mais fortes, isso porque realmente tem um custo muito aproximado com os módulos de uma face só e trazem um extra de geração muito interessante. Então, como é que funcionam esses módulos bifaciais? Bem, os módulos bifaciais vão absorver a radiação direta e difusa na face posterior do módulo. Mas depois também na face traseira eles vão receber a radiação difusa e a radiação refletida do Sol, que se chama albedo. Okay? Vão receber esta radiação que pode levar a um extra de geração bastante grande muitas vezes. Por exemplo, vai depender do tipo de piso que a gente vai ter. Se vamos ter uma erva muito verde, talvez essa erva vai absorver muito da radiação. Mas se vamos ter um Sol que é mais areia, essa reflexão é bastante boa e podemos ter um extra de geração bastante grande, de uns cerca de 15%. Então, é algo que é muito interessante. Algo importante é que esta radiação que vai embutir na parte traseira do módulo, o que vai fazer é fazer com que o módulo gere mais corrente. Por isso, a importância do nosso inversor novo, 215 kTlH0, que tem já capacidade para receber 30 A por MPPT
pois já está preparado para esta nova geração que está chegando agora, módulos bifaciais, que trazem extra corrente, dada a radiação do albedo e difusa que eles podem receber na face traseira do módulo fotovoltaico. Mas, ao termos este tipo de módulos bifaciais, trazem outro tipo de problema para as plantas fotovoltaicas. Okay? Vão trazer que os pontos máximos optimizados de cada string vão ser diferentes. Isto por quê? Porque a radiação que se reflete do solo não é idêntica de todo lado. Eu aqui tenho uma pedra, aqui tenho uma ervinha, aqui tenho um animal, aqui tenho uma madeira, ou qualquer coisa que vai fazer com que a radiação que esteja refletindo do solo seja diferente. Então, se eu quero aproveitar toda essa energia que vai estar disponível da reflexão, é muito importante usar inversores com muitos pontos, com muitos MPPTs, muitos seguidores de pontos de máxima potência, que sejam disponíveis para poder aproveitar efetivamente esta energia que vai estar aí extra disponível nas strings. Okay? Então, é uma razão também porque as tendências que existem no mercado fotovoltaico agora, para melhorar tudo o que é as usinas fotovoltaicas e chegar ao custo optimizado, é usar módulos bifaciais com inversor string, com múltiplos pontos, múltiplos MPPTs, okay? E também, normalmente, usar o tracker para ajudar tudo nesta optimização da geração. Para isto, também nós optimizamos o nosso inversor, optimizando a eficiência dinâmica. O que é isto? É a eficiência com que o inversor tem que mover, a rapidez com que o inversor se move, buscando o MPPT para chegar ao ponto ótimo. Aqui nós vemos que a nossa eficiência dinâmica leva a que o nosso inversor seja muito mais eficiente comparado com a competência, ok? Tendo uma vantagem pequena, mas se nós somamos este 0,2% todos os dias, ou 0,48% todos os dias, pode ser uma diferença muito grande ao final de 25 anos da vida útil da usina. Estamos falando já de bastante dinheiro que temos que estar aqui gerando energia, ok? Porque estamos falando de uma usina de 1 megawatt, já bastante grande, uma área já bastante considerável. Okay? Algo muito importante que nós temos feito também é optimizar o que é a taxa de falha dos nossos equipamentos. Os nossos equipamentos estão com uma taxa de falha muito baixa, nós dizemos inferior a 0,5%. Temos reforms que acompanham algumas usinas no mundo e que dizem que esta é até mais baixa, essa é a nossa taxa de falha. E também conseguimos manter uma disponibilidade da usina muito alta. Isso por quê? Porque ao ter um inversor string, em caso de alguma falha, rapidamente este inversor pode ser trocado, ok? E também, como eu mostrei para vocês, nós temos também os nossos armazéns de spare parts por todo o Brasil. Então, temos também uma resposta para o cliente muito, muito rápida, no caso de algum incidente. Ok? E como é que nós temos feito para melhorar também a performance dos módulos fotovoltaicos? Okay? Como vocês sabem, aqui, os módulos fotovoltaicos sofrem de um efeito que chama efeito PID. Em inglês é Potential Induced Degradation. Okay? É degradação potencial induzida. O que é isto? É uma degradação que os módulos fotovoltaicos sofrem quando, especialmente, estão sujeitos a ambientes muito úmidos e calorosos. E nesse tipo de ambientes, há um efeito que se forma na célula fotovoltaica, está encapsulada entre o vidro e a capa de EVA, que está com o marco de alumínio, que está conectado à Terra, entre a célula e o marco de alumínio, se dá um efeito capacitivo, em que, pela diferença de potencial, porque o marco está aterrissado e a célula está com voltagem, este efeito capacitivo faz com que os eletrões comecem, digamos, a fugir da célula fotovoltaica. E isso faz com que a célula fotovoltaica se degrade. Okay? Pode levar a uma degradação bastante acentuada, digamos, em módulos que não são PID-free, e nos módulos que dizem, hoje em dia, muitos deles já com capa de EVA melhorada, dizem que são PID-free, mas ainda assim eles têm um remanente, porque para que possam passar a certificação de que são PID-free, significa que durante umas certas horas de um teste que tem que ser feito no laboratório, de ambiente acelerado de degradação, eles têm que terminar esse teste com uma perda inferior a 5%. Então, igual é algo que está aí remanente à perda que existe nos módulos por efeito PID. Okay? Por exemplo, vemos aqui um teste que foi feito de uma string que foi cuidada em condições que não se dava o efeito PID. Okay? A string 2 não tendia nenhum tipo de proteção. Okay? A string 3 com PID recovery
e a string 4 com o nosso sistema anti-PID. Okay? Então, podemos ver aqui que nós podemos chegar a manter esta boa performance da string, mesmo nestas condições muito difíceis. Como é que a gente faz isso? Bem, porque nós já estamos usando, já desde há 5 anos, para esse tipo de usinas mais grandes, o nosso sistema anti-PID, patenteado pela Huawei, um sistema que se instala no lado corrente alterna. Ao contrário do que faz muita da concorrência, de aterrissar o negativo no lado de corrente contínua, que é algo muito perigoso, okay? Como vocês sabem, em corrente contínua, para que haja um choque elétrico, é preciso tocar o positivo e o negativo. Mas se o negativo já está aterrissado, se a gente toca a estrutura e toca o positivo, okay? Já dá um choque elétrico. Então, a nossa solução não implica aterrissar nenhuma parte do lado corrente contínua. Okay? Nós usamos o nosso sistema patenteado anti-PID, já bastante implementado no mercado, já tem no mercado mais de 5 anos, esse sistema, e com resultados muito, muito bons, nos módulos monocristalinos e policristalinos, é um sistema que funciona no lado AC. Esse sistema está conectado ao lado AC, está conectado também por monitoreio aos inversores, ele sabe a voltagem que estão funcionando nos nossos inversores, e ele tira pela linha de terra, okay, que está conectada à estrutura, ao marco de alumínio do módulo, uma voltagem sem corrente para equalizar a diferença de potencial. E o que ele faz é que evita que a diferença de potencial entre a célula fotovoltaica e o marco de alumínio, que está conectado à terra, seja negativa, e faz com que a diferença de potencial seja positiva, evitando que os eletrões saiam da célula fotovoltaica, digamos, que se degrade. Okay? Então, é um efeito bastante bom, e ao mesmo tempo, esse nosso sistema está medindo as correntes residuais que estão passando pela linha de terra, também melhorando a segurança do sistema e detectando alguma possível falha que possa existir também. Como eu comentei para vocês, também nós já estamos com a terceira versão das curvas IV, que estão sendo já agora optimizadas também já para os módulos bifaciais. O nosso sistema está muito otimizado no que são esse tipo de sistemas de verificação da curva IV, com respostas muito precisas. O nosso informe sai de forma muito rápida. Nós podemos escanear uma usina de 100 MW em 10 minutos, fazendo todas as strings da usina de forma muito rápida e remota. Okay? Isto porque os nossos inversores têm sensores com uma precisão superior a 0,5%, muito, muito precisos. E isso permite que eles façam a curva IV de forma muito precisa, afetando nos informes que saem qual é o possível problema, em caso que exista, no módulo fotovoltaico. Aqui podemos ver alguns exemplos das falhas que passam nos módulos fotovoltaicos, e podemos ver que um problema muito comum que a gente encontra são diodos queimados, ou com curto-circuito, na caixa do módulo. É um problema muito comum, em que leva aqui uma parte desse módulo fotovoltaico fica fora do sistema e a gente está perdendo energia. Então, idealmente, devemos trocar esse módulo para ter aí a geração a 100% do nosso sistema. Okay? Isso ajuda muito o que é a operação e manutenção da nossa usina, especialmente também em usinas de 1 MW que não tem pessoal dedicado de OEM. Então, nós podemos correr a curva IV e quando temos uma pessoa em campo, já podemos indicar que é um problema na string 5 do inversor 3, que há um módulo com diodo queimado. Então, ele já sabe que tem que levar um módulo e que procurar esse módulo aí na string para trocar ele e manter a string com a máxima performance, com a máxima geração do nosso sistema. Também nós poupamos muito no que é o cabo de comunicação. Como eu comentei anteriormente, toda a informação dos inversores vai pelo mesmo cabo que leva a energia. O cabo leva a energia e a informação ao mesmo tempo, até o nosso data logger. Isso traz uma poupança em CAPEX, mas também o nosso sistema é bastante mais rápido, por exemplo, comparando com o RS485. Com uma velocidade bastante rápida, robusta, com um delay muito menor, okay? E também um sistema que está com uma largura de banda muito ampla, permite evitar qualquer interferência que possa existir por ambientes externos, okay? Ou mesmo que sofra e alguma interferência pela frequência de chaveamento do IGBT. Okay? O caso que pode acontecer com outros fabricantes que não têm um rango tão amplo de comunicação deste espectro de largura de banda. Isto tem que ver com porque também a Huawei é uma empresa de comunicações e estamos muito dedicados também ao R&D desses aspectos. Então, é uma solução que nós já levamos também no mercado, mais de 6 anos, bastante evoluída, que está funcionando de forma muito boa. Os clientes estão muito contentes com esse tipo de solução, porque não só traz esta poupança no cableado, mas traz também a confiabilidade de ter uma comunicação bem fiável no nosso sistema. Como eu disse para vocês, a nossa talha
taxa de falha dos nossos equipamentos é bastante baixa. Isso por quê? Porque a Huawei se dedica muito tempo, muitas pessoas, a verificarem componente por componente, okay? Que estamos usando no nosso sistema, usando o melhor componente para que a vida útil possa ser a melhor e a mais larga possível. Okay? Por exemplo, os nossos capacitores têm uma vida prolongada, bastante prolongada, mesmo em condições extremas, temperatura de 105 graus de funcionamento dentro do inversor. Okay? Também o nosso IGBT, que tem uma soldadura automatizada, press-fit, que traz muito mais confiabilidade no nosso sistema, okay? Evitando que esse componente crítico no inversor possa falhar. Okay? O mesmo compreende também todas as normativas, como a IEC 62109, da segurança dos sistemas fotovoltaicos, cumprindo com todos os requerimentos, distâncias mínimas de componentes elétricos, todo esse tipo de temas que nós temos atenção e que faz com que o nosso sistema seja confiável e tenha uma taxa de falha muito, muito baixa, porque dedicamos muito tempo a analisar componente por componente. Okay? Muitas vezes não é só fazer o equipamento mais barato, por isso gastar um pouco mais num certo componente implica que esse componente vai durar muito mais. Okay? É algo que nós nos dedicamos muito tempo para saber que os nossos equipamentos, nós esperamos que eles durem 25 anos, por isso tem uma taxa de falha bastante baixa no nosso sistema. Não só nos componentes, mas também na linha de produção, de montagem. As nossas linhas de produção são 100% automatizadas. Isto reduz muito tudo que são falhas na fabricação dos inversores, ok? Os inversores têm que ser feitos de forma perfeita, todos de forma idêntica, para evitar o mesmo, ok? A gente escolheu o melhor componente, mas se a gente não montar ele da melhor forma, ele pode ficar danificado também. Então, a ideia é que o inversor seja feito, montado da melhor forma. Por isso temos as nossas linhas 100% automatizadas e também um controle muito rigoroso. Todos os nossos inversores, antes de sair da fábrica, passam por um teste de qualidade muito rigoroso de funcionamento. É algo muito importante para poder manter a nossa vida útil. Mas também, na base do sistema, nós passamos muito tempo, okay, testando os nossos equipamentos, okay, na fase de desenvolvimento, passando por testes muito rigorosos que os nossos inversores têm que passar, okay? Testes de ambiente muito temperatura muito extrema, seja baixa ou alta, testes de umidade, ambiente salino, não podem sofrer degradação dos nossos equipamentos. Então, o polvo, toda essa parte de problemas que podem existir na vida real, possa ser um problema. Okay? Tinha um vídeo aqui, mas infelizmente não posso mostrar nesta plataforma, em que nós fazemos um teste também ao DPS, algo que é muito importante, um componente muito importante dos inversores, em instalações em lugares em que a incidência de raios é bastante alta. Okay? Os nossos DPS são testados em casos reais. Tem um vídeo aqui para mostrar para vocês, em dias de tormenta, nós tiramos um foguete com um cabo de cobre e tentando atrair raios. E às vezes a gente consegue fazer isso. E quando o raio vem direto, ele vai passar pelos nossos DPS para testar que os nossos DPS muitas vezes conseguem passar por esse tipo de situações e seguir funcionando de parte correta. Então, por isso damos muita segurança que os DPS dos nossos inversores, que já estão embutidos, okay, funcionam de forma perfeita, mesmo em caso de incidência de um raio. Algo muito importante, especialmente cada vez que no mundo começa a haver uma incidência mais de energias renováveis, okay, é a estabilidade da rede elétrica. Okay? Muitas vezes nós estamos conectando nossas usinas em redes que são muito instáveis, que tem um short circuit rate, um ratio de curto-circuito da rede elétrica até 1,5%. Isso torna uma rede muito, muito instável. Okay? Então, os nossos sistemas já estão preparados para funcionar nesse tipo de sistemas, okay? Porque já estamos com o fault right through para as baixas de voltagem, as subidas de voltagem muito bruscas que o nosso sistema possa aportar aí, como definido no código de rede de cada país, e pode ser ajustado para afinar esse tipo de respostas que ajudam a melhorar a estabilidade da rede elétrica. Okay? Muitas vezes a rede elétrica é muito instável, sofre partes de voltagem muito bruscas, então aqui também nossos algoritmos estão optimizados para ajudar na regulagem da impedância, no controle adaptativo da compensação de reativo, okay? E no amortecimento das oscilações, em caso que haja algum tipo de dumping da rede elétrica, okay? Melhorando tudo o que é a rede elétrica. Também, os nossos inversores estão mais rápidos na detecção e da qualidade de rede, identificação de falhas da rede, okay? E também da precisão do espectro que estamos recebendo, que isso permite também ter um controle mais rápido em caso de alguma falha. Então, melhorando todo o nosso sistema
para que possa funcionar e não só produzir mais energia, ser mais eficiente, mas que, no mesmo tempo, estejamos também aqui ajudando a rede elétrica a funcionar melhor, que é um ponto também muito importante que a gente quer no país, digamos. Bem, quero dar obrigado a todos pelo tempo que tiveram aqui. Agora vamos chegar aqui na parte das perguntas e respostas. Eu vou pedir ao Nelson se pode ajudar aí com algumas perguntas que vocês tenham feito aqui durante a apresentação, para que eu possa ir respondendo para vocês. Okay? A gente garante também que no final da apresentação, como temos feito sempre, vamos enviar a apresentação para vocês, juntamente com as perguntas e as respostas. Oi, Cláudio. Oi, Vanessa. Você tem as perguntas aí? Pode ir fazendo as perguntas para mim, eu vou respondendo aqui. Sim, a gente recebeu uma boa série de perguntas aqui e tivemos um apoio imenso aqui do Nelson, então uma boa parte delas já foram respondidas. Porém, tem uma em específico e alguns outros pontos que a gente vai repassar, porque foram questões repetidas, até de dúvidas em comum, que a gente pode destinar a você. A primeira delas, ele pergunta como corrigir o fator de potência dos transformadores 800 volts em baixa tensão, em vazio à noite com os próprios inversores. É possível fazer, o nosso inversor tem uma funcionalidade que nós chamamos potência reativa à noite. Okay? Para isso, nós só necessitamos ter o nosso inversor fotovoltaico e com o sistema anti-PID. Nós recomendamos ter o sistema anti-PID, porque, obviamente, se os módulos vão ter tensão também durante a noite, para que o inversor possa fazer a correção do fator de potência, vai degradar um pouco mais. Então, recomendamos ter o sistema anti-PID. Okay? É muito fácil fazer esse tipo de sistema. Muitas vezes, se queremos só compensar a reativa que estão gerando as linhas e o transformador, basta só fazer o cálculo desse valor que a gente precisa compensar e deixar o funcionamento à noite com um valor fixo de potência reativa. Okay? Se nós queremos ter um controle mais preciso, por exemplo, em alguns países ou algumas usinas mais grandes, o operador da rede pede fazer controle de voltagem nesse ponto de conexão. Então, aí já é necessário ter um PPC, que é isto, um Power Plant Controller. É um controle de loop fechado, que faz controle da voltagem e está constantemente variando a consígnia que pede no inversor de potência reativa. Esta funcionalidade está embutida em todos os nossos inversores. Joia. Para a usina. Surgiram algumas dúvidas acerca do Smart Logger. Uma das perguntas aqui, que na verdade foi respondida pelo Nelson, mas eu gostaria até que você pudesse complementar. Questiona se o Smart Logger ele é opcional ou já é integrado ao equipamento. Nelson, ele sinaliza ali que a Smart ACU 2000D já possui o Smart Logger 3000B incorporado, capaz de gerenciar até 150 inversores. Teve um interesse bem grande em cima do Smart Logger aqui durante a sessão. Claro, o Smart Logger que nós temos é um equipamento bastante evoluído e complexo, que tem muitas funcionalidades. Como eu comentei para você, eu recomendo que vocês comprem ele já dentro da SACO, porque já vem dentro do quadro elétrico, já vem também com o sistema anti-PID. Okay? Eu recomendo usar essa funcionalidade, principalmente para esse tamanho de usinas, é já fundamental evitar as perdas a futuro, porque a gente faz a projeção de uma usina fotovoltaica para durar 25 anos. Então, temos que ter em consideração muito as perdas por efeito PID. Okay? Recomendo sempre usar a SACU com o nosso Smart Logger 3000 e o sistema anti-PID. Como eu já comentei para vocês, o Smart Logger é um equipamento muito robusto, ele pode receber equipamentos VRS 485, por exemplo, estações meteorológicas. Há uma lista de estações meteorológicas já compatíveis, a integração é muito fácil, em 2 minutos eu configuro ela e deixo ela já comunicando e também vou poder ver ela tanto no nosso SCADA, se eu vou usar um SCADA para a monitorização da planta, mas também na plataforma do Monitorei Huawei. Perfeito. Eu vou publicar essa pergunta que o Luiz Felipe nos encaminhou, que ela é um tanto longa aqui. Ele questiona aqui, né? A Huawei tem algum relé para proteção em média tensão? Esse relé pode ter monitoramento, oscilografia dentro da plataforma de monitoramento da planta Fusion Solar? Caso não, como seria a solução de com esse relé?
Ok, aqui vamos ter que usar um relé já das empresas comuns que é no Brasil, porque a saída da média tensão é comum, é a média tensão normal que existe no Brasil, ok? Aqui nós não temos uma solução Huawei para esse tipo de sistemas, mas há muitas empresas, já partners, que já têm esse tipo de solução, já bem dimensionado, com um quadro de baixa tensão para receber os inversores, com o transformador, muitas vezes transformador a seco, outras vezes transformador no azeite, no óleo, e depois com o relé de média tensão pedido para a ANEEL. Okay? Possa ter já também integração no que é o sistema. Certo. Ainda sobre o Smart Logger, como fazer grid zero com o Smart Logger 3000A, onde o cliente tem 2 trafos? Aí fica mais complexo fazer esse tipo de controle, dado porque vamos ter que ter só um medidor. Okay? O Smart Logger é compatível para fazer sistemas de injeção zero, quando temos só um medidor. Aqui, neste caso, vamos ter que ir um sistema um pouco mais complexo, fazer esse tipo de controle de injeção zero já num SCADA. Okay? Porque aqui também já vínhamos ter que fazer o controle de injeção zero no que é média tensão, com medidores, 2 medidores de média tensão. Neste caso. Aqui tem uma pergunta que já me passaram a resposta, vou publicar aqui, se a Huawei fabrica banco de baterias storage para Solar Farm. Então, a informação recebida aqui, Adriano, é que ela está no nosso roadmap, o lançamento previsto é no Q2, no segundo trimestre de 2021. Tá bem? Tem uma preocupação aqui em relação a Smart Logger e Cybersecurity. No caso dele, como funciona a segurança contra... A segurança da informação, né? Contra invasões de hackers. Claro, existe toda a parte de segurança, se bem que no caso do nosso Smart Logger, depois do nosso Smart Logger está sempre uma firewall, um switch de comunicação, e esses equipamentos são externos do nosso equipamento. Então, toda a proteção vai estar aí nessa barreira. Okay? Se bem que também nos nossos equipamentos, nós já vamos ter aqui toda essa proteção para ajudar ao máximo, mas sim, essa barreira vai ter que estar disponível aí, mas sim, já com uma firewall e com um switch, vai estar conectado à internet, que fazem toda a barreira da usina. Alguns clientes também terminam não conectando sequer os Smart Loggers à internet, não são conectados no SCADA, na rede interna da planta. Certo. E a gente está a 5 minutos aqui do nosso tempo, temos 10 minutos do quiz, eu vou colocar a última pergunta para o momento, lembrando que as perguntas não respondidas, enfim, a gente vai, vou disponibilizar o e-mail para vocês direcionarem, caso alguma não tenha sido respondida, e vamos tentar cobrir a todas as que eventualmente tenham ficado pendentes aqui. Como última pergunta, foi feito vários questionamentos acerca da garantia dos inversores, né? Se você puder, como encerramento dessa sessão de perguntas e respostas, com essa do Jerônimo. Sim, a garantia dos nossos inversores, neste caso, os inversores para a parte utility, é de 5 anos, a garantia standard, podendo ser esta garantia ampliada por 5 anos mais ou 10 anos mais, pode ser comprado num contrato à parte. Okay? Mas a garantia base é a garantia dos 5 anos que nós vamos ter nos nossos inversores. A garantia standard está incluída no preço do equipamento. Ótimo. Pessoal, então, mais uma vez, eu queria agradecer a participação de todos aqui, dentro do nosso Q&A, com as perguntas e comentários. Estamos correndo um pouco contra o tempo e eu quero deixar esses últimos 10 minutinhos para poder soltar o nosso quiz premiado aqui, como muitos de vocês que já acompanham as sessões aqui, já estão acostumados a participar. Eu vou colocar para vocês, bem acima aqui da tela, onde vocês estão enxergando esse slide, eu vou acionar esse botão e pedir para que vocês todos cliquem nesse botão, acionem. Vou liberar um vídeo durante esses 10 minutinhos para poder estar passando aqui. Após esses 10 minutos, eu vou encerrar a nossa sessão. Despeço de vocês, tá bem? Então, por hora, vou soltar aqui o nosso botãozinho do nosso quiz e, a partir de então, a gente tem 10 minutos. Boa sorte para vocês.
Valendo. Okay. Boa sorte aí, pessoal. Quero também agradecer o vosso tempo que tiveram aqui hoje para ouvir e conhecer um pouco mais sobre a nossa solução para usinas de 1 megawatt. Espero que tenha sido interessante para vocês. Uma boa tarde, ok? E sorte aí com o quiz, ok?
Pessoal, mais uma vez, obrigada pela participação de vocês, obrigada pelo carinho, né? Acho que não tem nem formalidade nessas sessões de webinar aqui entre nós, e eu acho que é bem isso, é a atenção, o interesse, o respeito, e isso é muito gratificante para a gente que passa aí uns dias dedicado para poder preparar o material, o speech, e disponer o tempo de cada um, não só do Cláudio, como do Nelson, o Elvis, que estava aqui com a gente também, o Kenneth também, que participou aqui da preparação, revisão. Então, tem todo um trabalho por trás dessa 1 horinha que a gente se encontra a cada 15, 20 dias aí. Então, eu queria também agradecer essa equipe, que são sensacionais. E, mais uma vez, obrigada. Aí estão os nossos contatos, rede social, nosso e-mail. Hoje à noite a gente solta, então, o resultado desse quiz no nosso Instagram. Quem não segue, por favor, nos sigam. Aproveita para seguir também pelo LinkedIn, também pelo nosso Facebook. E também solto para vocês o ranking, apesar de que acredito que vocês vão receber também pelo e-mail pessoal de vocês também cadastrado, tá bom? Muito obrigada mais uma vez, e a gente se vê em 15 dias. A gente vai ter um tema novo aí para poder falar com vocês, tá bom? Obrigada, uma ótima noite e até a próxima. Tchau, tchau.